vem fazer parte dessa geração. Todas as palavras que saírem, não da boca, mas do coração deste nosso irmão, sejam palavras proféticas, de vidas e restauração. Pedimos também pela intercessão poderosa de Nossa Senhora, que a nossa mãezinha querida interceda pelo Ju neste momento, interceda por cada um de nós também, para que tudo aquilo que o Senhor quiser realizar no nosso meio essa noite seja realizado. Pela intercessão também de São Francisco de Assis, que com toda a sua humildade traga essa humildade cada vez mais neste nosso irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos voltar para os nossos lugares. Boa noite para todo mundo. Quem me conhece, a maioria me conhece aqui. As pessoas que estão novo aí, meu nome é Juliano, como o Rafa falou. Sou saindo do grupo Shalom e faço parte do grupo Shalom há mais ou menos 4 anos, uns 3 meses, mais ou menos, ao que eu me lembro. Bom, nós, como cristãos, somos igreja. Sendo igreja, esse para nós é o ano da fé. Palavra de ordem do nosso Papa. O ano da fé. O ano que a igreja vive pela fé, que a igreja anda pela fé, que a igreja caminha na fé. Ou seja, que nós vivemos pela fé, fazemos pela fé, oramos na fé, comungamos pela fé, vivemos plenamente pela fé. E nós, como igreja jovem, a Jornada Mundial da Juventude, o Papa coloca para nós um tema. Alguém sabe aqui qual é o tema? Ninguém sabe? Isso não, isso é revelação. Se eu não me engano, é alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Qual é a ligação dos dois? Colocando nas palavras do São Paulo, né, o responsável por essa frase: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Se ele pudesse, ele ficava até hoje repetindo essas palavras. Por quê? O ano da fé é o que nos move, é o que nos faz conseguirmos caminhar, o que nos faz, que nos impulsiona. E isso automaticamente nos gera
alegria. Alegria de ser de Deus, alegria de ter esse Deus, alegria de abraçar, de ser abraçado por Ele. Mas não se vê, ou seja, só é alegre aquele que tem fé, porque não se vê, não sente esse abraço, não sente esse amor, mas sabe que esse amor é verdadeiro, é existente, é contínuo dentro do teu coração, é toda hora Ele está ali fazendo o que Ele tem que fazer, transformando, mudando. Ou seja, a fé, pela fé nós somos alegres, nós vivemos essa alegria, nós nos alegramos no Senhor. É mais ou menos essa ligação. Então, gente, antes da gente começar tudo, vamos fazer um esqueminha rapidão aqui. Vamos fazer o seguinte, para a gente ficar afiado. Vamos abrir rapidinho aqui, né? Vocês não podem palpitando quando vocês estão mesmo falando. Quais são, assim, para nós, para você, para mim, que, na opinião de vocês, as coisas que mais dificultam você ir para a igreja, você ser fiel a Deus, você caminhar, as coisas que te machucam, que te destroem, que te dão desânimo, que às vezes te faz desconfiar, será que Deus existe mesmo? Será que a igreja católica realmente está certa? Alguém quer arriscar chutar alguma coisa? Eu vou chutar acho que é o que ninguém tem coragem de falar, né? Mas é o que mais dificulta o jovem hoje em dia: a sexualidade. A sexualidade desenfreada, usada de maneira errônea. Acho que é o primeiro obstáculo. Alguém tem mais algum chute? Pode ser mais velho, mais um. As drogas, bebida, vícios, hábitos, costumes, modernidade, tudo pode, é morno. Imagina, Jesus tomava vinho lá dentro, transformou água em vinho. Não sei onde estava escrito que ele bebeu, né? Mas dizem que ele bebeu. Nunca vi. Hoje em dia, né, existe muito isso. Não, mas isso não tem a ver. Hoje em dia as coisas mudaram. A igreja evoluiu. É ou não é? Uma das outras coisas. Alguém tem mais palpite? Força, pode tomar fora. Festas. Hoje não está numa festa, né? Mas o que acontece? Festas. As maneiras que as festas são trazidas a nós. E a maneira que nós nos entregamos à festa. Ah, mas eu vou lá para me divertir. Divertir como? Divertir com o quê? Por quê? Para quê? Faça esses questionamentos antes de ir para uma festa. Aí você vai entender por que isso é um obstáculo para que você continue na igreja. Se você responder essas questões, eu vou na festa por quê? Para quê? O que eu vou fazer lá? O que eu vou ganhar lá? Sinceramente, aí você vai saber se você vai lá e dá para ir na igreja ou não. Entendeu? Então, com essas perguntas você vai diferenciar e entender qual festa você vai, qual festa não convém que você vá. Qual festa convém que você vá e se divirta, se arrisque ou não se arrisque. Alguém mais? Algum palpite? Tem mais? Mas deixar o povo aí, já vai. Ninguém mais? Encerra-se por aí? Então quer dizer que é de boa, então. Que? Amizades erradas. Isso é o primeiro passo. Aliás, o primeiro passo, digamos assim, isso é o mais forte. Por quê? Porque o inimigo, o que ele faz? Ele não chega, eu sempre gosto de falar isso, ele não chega numa loira alta, de vermelho, ou então para as mulheres, né? No moreno, alto, sarado, tipo eu. Tô brincando, só hoje eu perdi uns 20 quilos com esse calor, né? Foi ganhar um camelo. Mas ó, ele não vai chegar dessa maneira, com um carrão zero, dizendo: venha comigo, vamos dar um poder? É claro que não, porque não é bobo. A Camila fala: mas quanto que esse cara já me disse? O que eu quero dizer é: você pensa bem, ela na casinha dela, da onde vem esse cara? Tá tão difícil, né, Camila? Ele vem com só. É verdade, meninas, tá tão difícil eu entrar um desenho, de repente o cara vem todo. Então, não é. Ele não vem dessa maneira, não. Ele vem de que maneira? Minha amiga, Deus está falando para mim. Continua, força, coragem. Bonito, né? Mas de Deus, menina é de Deus, tem futuro, né? Ela vai pensar. Vamos colocar um aspas aí.
Aí passam os dias. Camila. Levanta o povo te ver, vai, levanta o povo te ver. Camila. Ó, fala assim. Vai. Não vai, fala. Ai, eu preciso arrumar um namorado. Camila, você não falou antes. Tem um amigo meu. É isso. Vai estar solteiro, que você... É de boa, o cara é de firmeza. Deixa de ser boba, Camila. Leva ele para a igreja, bobinha. Vai fazer espírito materno, irmão. Mas até eu tomei lá, né? Que tipo que eu vou levar o Mas Camila, ô louco, você já tá lá, né? Você vai lá e você arrasta ele. Tadinha. Inocente, ela acredita. Ela vai, né? Pode sentar agora. E ela vai lá, entendeu? Mas não que isso seja, primeiro, errado. Não estou dizendo que seja errado, mas estou dizendo que a maneira. Suponhamos assim, colocamos então que a Camila estivesse já caminhando. Vocês entenderam? E um amigo, naquele momento, às vezes não era a hora dela namorar. Mas o que aconteceu? Pelo impulso, não era a hora dela dar um passo, sei lá, fazer. E atrás da vocação dela existe também isso muitas vezes. Não era atrás dela se aventurar em alguma vocação, mas um amigo no impulso de querer fazer algo para ajudar, não que ele seja mal, mas ele faz o quê? Ele age com aquilo que ele aprendeu no mundo. E aquilo que é do mundo é do demônio. Aquilo que é do mundo é do maligno. Então o que acontece? O amigo que é de Deus, muitas vezes está também próximo de Deus, mas estar próximo não quer dizer que está em Deus. E o amigo, quando se entrega às coisas que é do mundo, ele se torna do mundo. E sem querer, os dois se metem. Desculpa, Deus, como coisa. Como ajuda, Isso, está acostumado. Mas entenderam? Isso que, então o que acontece? Às vezes uma amizade errada dessa maneira. Vamos para uma festa, Camila, você tem que se soltar. Ixi, manda esse vídeo, toma uma coquinha aqui. Aí a Camila fala assim pro amigo dela: ai, Juliana, mas essa coca aí eu acho que está batizada. Camila, vive a vida, filha. Amanhã você vai estar morta, vai, enfrenta, bola para frente, acorda. E ela vai, e joga os cabelos, e vira para um lado do outro. Mas no outro dia, continuam os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos obstáculos, os mesmos medos. Nada mudou. Isso se chama superficialidade. Amor superficial. Se você quer um amor superficial, a escolha é de cada um aqui. Ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada. Mas saiba, a minha escolha é um amor pleno e é o amor de Deus. Aquele que me faz a cada dia, que não deixa que eu caia, não deixa que eu pare, não deixa que eu olhe para amanhã como um dia pesado, mas como um dia novo, que eu vou estar lá. E olha como ontem, não como um dia que é algo que eu tenho que arrastar, os meus pecados, os meus erros, mas como algo que eu aprendi e me lançam para frente para começar de novo e não tornar a fazer. Esse é o amor que eu escolhi. Qual amor você escolhe? Qual verdade você escolhe? Beleza, o que tem a ver com o tema, né? Para vocês que não sabem o tema hoje, a gente falar sobre fé, justamente que é o ano da fé. Vamos pegar então todas essas coisas que foram colocadas aqui. Amizade, de todos, é que a gente falou só de dois tipos de amizades erradas. Entendeu? Não que sejam pessoas ruins, mas que é uma amizade vivida da maneira errada. Mas existem vários outros tipos. Coloquemos tudo isso então hoje nas mãos de Deus. As amizades, os vícios, os hábitos, os costumes, sexualidade. Foi o que você falou mesmo, né? Certo? Festas e todas as outras coisas que são obstáculos para nós. Coloquemos então aqui no meio. Faz de conta, né? Faz de conta, nós pegamos tudo e colocamos aqui. Está aqui no meio. Para que tudo que não é gente, mas que ouça tudo que a gente vai falar hoje, para que seja também submisso ao que nós vamos falar hoje. Certo? Quem está com a Bíblia aí, pode pegá-la. Você vai abrir lá em São Marcos, capítulo 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10.
Capítulo 10, versículo 46. Acredito que a grande parte aqui já cansou de ouvir essa passagem, já cansou de ouvir falar sobre esses dois caras que estão aqui, já conhece, alguns conhecem do começo ao fim, outros nunca ouviram falar. Tá na hora de começar a ler a Bíblia então, para conhecer, né? Brincadeirinha. Mas vamos ler essa passagem. Eu vou ler, porque às vezes a gente lê junto, como a gente está muito tempo de recesso, né? Pode ser que a gente não tenha uma boa harmonia entre todos aqui. Aí vocês vão acompanhando aí uma Bíblia de vocês. Todo mundo encontrou? Achou? 10:46. Mais alguém precisa de ajuda? Pronto? Show, gente. Encontrou? Beleza? Vamos lá então. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a Deus. Nessa passagem existem dois personagens que são falados. Um nome, lógico, existe um também, né, que é o nome, mas ele não está presente. Mas são dois personagens que estavam presentes naquele dia, que foram falados o nome deles. Alguém aí pode me ajudar aí, dar uma mão? Um deles é Bartimeu e o outro Jesus e Bartimeu. Para que a gente possa falar, assim, para a gente falar de alguém, a gente precisa conhecer esse povo, né? Jesus nós conhecemos, graças a Deus. Nossa salvação, nossa vida, nosso rei, Filho de Deus, Cordeiro de Deus Pai, veio para nos salvar, para nos transformar, para nos unir novamente a Deus. Correto? Mas nós não conhecemos ainda muito bem Bartimeu. Alguém que conhece mais ou menos a história de Bartimeu? Mas lembre-se, ali na Bíblia diz que ele era um cego. Ele era um cego de nascença. Não diz que ele era um cego de nascença, mas diz que ele era um cego. Vamos relatar que era de nascença. E era filho de Timeu. Portanto, se diz que ele era filho de Timeu, quer dizer que ele era dali. Ele era por ali. Como chama a cidade? É Jericó. Próximo de Jericó. Se ele vivia ali, provavelmente quando ele era pequeno, o pai dele deve ter levado ele ao templo, deve ter levado ele para conhecer as escrituras, para prestar os cultos a Deus. Portanto, Bartimeu, apesar de não ver, conhecia um pouquinho, que seja, mas conhecia um pouquinho da palavra de Deus. Sabia que viria alguém para salvar de toda dor, de toda aflição, certo? Mas Bartimeu tinha uma coisa em comum com todos nós aqui, além de muitas outras, é claro, mas tinha uma que destaca mais. Alguém pode falar o que é? Ninguém chuta? O que vocês acham que Bartimeu tinha, que é semelhante, o que deixa ele semelhante a nós? Também, mas ele tinha uma coisa física, uma coisa física entre aspas. Vou falar. Exatamente. Não que não sejamos cegos, mas alguém já viu Jesus? Alguém viu ele? Ninguém. Assim como Bartimeu. Bartimeu nunca tinha visto Jesus. Jesus caminhava por Jericó, Jerusalém e todas as outras cidades, mas Bartimeu nunca tinha visto Jesus. Ele ouviu falar de um tal de Jesus. Existe um tal de Jesus que diz que é filho de Deus, que veio para salvar o mundo,
mesmas coisas que nós ouvimos na missa, no grupo de oração, em outros lugares. Bartimeu, naquele dia, estava assim como nós. Não sei, dizem que é um tal de Jesus e que ele salva. Nunca vi, mas dizem que é. Exatamente, ele estava lá. Nossa, eu vou fugir tudo aqui, não tem problema. Deus faz tudo na hora certa. O que acontece? Além do Bartimeu e Jesus, diz na Escritura que existia uma grande multidão em volta de Jesus. Gente, imagina uma grande multidão. Aquela era maior. Aquela era maior porque o povo, todo mundo queria ver Jesus. Todo mundo queria tocar, queria ouvir, queria receber algo dele. Era um fuar. Vocês imaginam o Osana Brasil lá? Duplicado, triplicado. Era nesse esquema. E um sobe em cima do outro e ninguém tinha ordem, porque nunca tinha acontecido aquelas coisas. Sobe um em cima do outro, não sei o que. Bartimeu era cego e ele estava sentado à beira da estrada. Portanto, se ele estava sentado, ele estava mais ou menos, as pessoas nessa altura mais ou menos, ele estava lá embaixo. E Jesus de pé, longe dele. Jesus não poderia ouvir ele de maneira nenhuma. Imagina uma multidão, todo mundo falando ao mesmo tempo: é Jesus, o filho de Davi, que não sei o que, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez algo assim, mais. O que o Bartimeu começa a fazer? Olha que ele fica sabendo que tem um tal de Jesus passando por ali. Ele começa a gritar. Não diz aí na palavra? Vamos lá, capítulo 47, versículo 47. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Gente, vocês imaginam o grito do Bartimeu no meio daquela multidão? É tipo a Lívia querendo chamar alguém num cenáculo diocesano. Dá pra vocês terem noção? É tipo isso. Jesus, filho de Davi, compaixão de mim. Ninguém ouvia nada. E para complicar, o danado estava no chão. Quem ia ver o homem? Como é que Jesus ia ver aquele homem no chão, meu Deus do céu? Olha, ele também, Bartimeu, abusa da boa vontade. Imagina vocês, como é que ele ia ver naquele monte de gente um cego na beira do caminho, sentado no chão, gritando? Imagina, um cego que pedia esmolas, provavelmente estava com fome, estava sem força. Devia estar com um grito super rouco, né? Pegado frio, chuva, não tinha muita voz. Mas ele gritava. E as pessoas, na Bíblia não diz, mas vocês imaginam se você vê alguém gritando Jesus. Jesus lá na frente, vamos trazer hoje, na Jornada Mundial da Juventude, imagina, aquela muvuca, aquele monte de gente. O Papa lá na frente, aí a Camila, de novo, Deus vai te curar, mas imagina a Camila sentadinha lá no chão, cansada, doída. Aí eu joguei um limão no zóio dela, não estava vendo nada. O que aconteceu? Camila queria ver o Papa. E a Camila começa a gritar no meu ouvido. Eu lá, né, cantando as músicas lá. Não mesmo, não, Senhor. E a Camila lá, grita aí, vai. Papa, me veja. Papa, me veja. Eu olho para ela e falo: Camila, por favor, você compõe. Você acha que o homem vai te ver lá? Vamos cantar, vamos ficar de boa aqui. Aí que ela vai falar? Fala assim. Mas eu quero ver. Mas toma cuidado antes. Por que foi espremer o limão? Tô brincando. Mas o que acontece? Ela fala: eu quero ver. Mas eu falo assim: mas Camila, ele não vai te escutar. E realmente ele não vai escutar. Assim as pessoas também olhavam para Bartimeu. Gente, quem ia escutar aquele homem? As pessoas olhavam para ele dessa maneira. Naquele tempo as pessoas eram mais fechadas, mais duras, estouradonas, entendeu? Cheias de feridas também. E mais uma coisa, aquele monte de gente ali, quantas pessoas eram fiéis a Jesus, caminhavam com ele vários e vários dias, muito mais merecedores que Bartimeu daquele milagre. Por que ele precisava? Por que ele tinha que ser ouvido por Jesus? Por que ele estava se achando dessa maneira, estava gritando lá? O cara estava muito mais tempo lá caminhando atrás de Jesus. Mas Bartimeu não pensava nisso. Bartimeu não olhava para quem estava do lado, para quem falava para ele: não grite, Bartimeu, se cala. Bartimeu, fica na tua. Bartimeu, se recolha. Jesus não vai te ouvir. Não importava para ele. Sabe por que não importava?
Sabe por quê? Se a gente pegar uma linha aqui e desenhar, e a gente colocar o nome dela de inteligência, pegar outra linha aqui, desenhar, colocar o nome dela de fé, as duas vão vir junto. Vai chegar no meio do caminho que a inteligência para, mas a fé continua. Porque a fé não para naquilo que é possível ou impossível. A fé não para, a fé continua. Portanto, os Bartimeu sabia que Jesus não poderia ouvir, mas não importa. Um coração que ama é capaz de tudo. Um coração que acredita vai além, supera tudo. Foi o que ele fez. Ele gritou, ele esgoelou, ele perdeu a voz. E o que aconteceu? Versículo 49. Leia aí em alta voz. Opa! Jesus parou e disse: chamai. Será que Jesus escutou ele? Meus irmãos, eu posso garantir para vocês, se Jesus ouviu o grito dele ou não, eu acredito que não. Pode ser que ele tenha ouvido, mas que ele ouviu o grito da fé daquele homem desesperado, crendo, acreditando que ele poderia fazer, ele ouviu. É isso que Jesus ouviu. Ele não ouviu a voz, ele não ouviu os berros, ele ouviu o coração dele gritando, o coração dele pedindo ajuda, o coração dele acreditando que mesmo com tudo, todas as coisas que eram contra, mesmo com tudo aquilo, ele queria ser curado. Nós estamos falando sobre a fé, mas o que acontece hoje, nós precisamos entender que a fé é o princípio. A fé é o princípio da nossa vida. A fé é onde começa, mas quando você começa, você precisa continuar, você precisa permanecer. Aí além da fé, você precisa de algo mais, porque a fé é o que impulsionou ele a gritar, a clamar, a se lançar ali no grito, a entregar tudo, assim como nós também. A fé é o que nos traz aqui. A fé é o que nos faz pedir a Deus: meu Deus, eu preciso ser curado, eu preciso ser transformado, eu preciso de uma vida nova, eu preciso de te conhecer. Isso é a nossa fé. Mas assim como aquele mendigo, aquele cego, as coisas não param na fé. A fé é o princípio e ela tem que ser a ação, ela tem que fazer acontecer. Mas se ela faz, você tem que dar continuidade, porque ela não vai sozinha. Não é assim que funciona. O que aconteceu? Continuem lá. Depois do chamaio, Coragem. levanta-te, ele te chama. Antes dessa frase tem uma pequena palavrinha que eu acho que é o cúmulo de tudo. Coragem. Coragem. Coragem, levanta-te, ele te chama. Meus irmãos, muitas e muitas vezes essas palavras foram dirigidas a nós, aqui nesse grupo de oração. Você que veio hoje, às vezes pode ter ouvido essa palavra hoje também, não dessa maneira, é claro, mas de alguma maneira. Eu ouvi, não lógico, não dessa maneira, mas Deus falando no meu coração. Porque quando eu vim aqui, eu clamei, eu disse a Ele que eu precisava de algo novo, eu precisava de algo verdadeiro, algo que permanecesse, algo que fosse verdadeiro mesmo, felicidade verdadeira, não essa coisa, não esse amor banal que o mundo me propõe. Eu queria algo que fosse verdadeiro, que me mantesse. O que aconteceu? Ele veio até mim, Ele me deu corpo, Ele me sustentou, Ele me ensinou. Mas o que aconteceu? Jesus veio, mas ele não veio onde eu estava. Ele parou e falou: agora vem você. Chamai-o, chame ele aqui. Assim é. Essas pessoas são a igreja. A igreja diz: venha agora você, venha agora você à missa, venha você agora ao grupo de oração, a pastoral do jovem, a pastoral do idoso, venha cantar, venha servir no ministério, venha fazer algo, venha lavar esse banheiro, venha fazer algo, porque a parte de Deus já foi feita. Agora é a tua vez de corresponder. Você pediu, Ele te chamou, venha até Ele. Meus irmãos, a fé veio com o dom do Espírito Santo, foi colocado no teu coração, te deu força para gritar, para pedir,
Mas agora você precisa de coragem para abraçar, assumir a vontade de Deus, para se unir a Ele e falar: não, eu vou, assim como Bartimeu. Mas tem um pequeno detalhinho aqui, gente. Continuem lá. Versículo 50. Vamos com força esse versículo aí. Lançando fora a capa, O cego ergueu os cintos salvados e foi ter com ele. Jesus. Opa, meus queridos. O que o cego fez? Jogou a capa fora. Aí você vai falar assim: beleza, o cara tinha uma capinha. E daí? Gente, aquela capa era a vida daquele cego. Aquela capa era a proteção daquele cego. Alguém já foi para Jerusalém, lá naqueles lados de Israel? Ninguém foi. Mas imagine que deve ser um calor terrível de dia e um frio terrível de noite e muitas noites. Imagine que há muita poeira vindo e indo toda hora, clima seco. A capa protegia o mendigo desse clima seco, do frio, do calor. Era a capa que dizia para os outros: ó, ele está ali, ele é um coitado, ele precisa de ajuda. Era a capa que garantia que ele escondesse a esmola para que ninguém roubasse. Ou seja, o mendigo era totalmente era totalmente dependente daquela capa. Se nós nos colocamos também já no começo, nesse lugar do cego, coloquemos agora também no lugar desse cego. Qual é a nossa capa? O que nos prende? Jesus faz um chamado para você, Deus faz um chamado para você. Às vezes você até quer ir, mas você passa por vários caminhos errados. Por quê? O que está te prendendo? O que te faz levantar e olhar para trás e falar: mas a minha capa está ali? Como é que eu vou para Jesus e largar minha capa e se alguém pega? Nosso coração muitas vezes é a nossa capa. Nosso coração, quando eu digo, são as nossas vontades. Jesus, o Senhor está me chamando, mas eu estou num relacionamento tão bom com aquela pessoa ali e ela não quer ir. Como é que eu faço, Jesus? Você, muitas vezes, nós fazemos isso. Abraçamos a nossa capa e deixamos Jesus passar. Tem uma amiga minha que eu falava com ela no Facebook, você não precisa saber quem era. E ela, há muito tempo já que ela vem buscando a vocação dela, e ela encontrou uma pessoa muito especial na vida dela, muito especial. Até eu falei para ela: agora você acertou, né? É firmeza. Mas eu falei para ela assim: toma cuidado, toma muito cuidado. Por quê? Alguém que experimenta a plenitude do amor de Deus uma vez, jamais ela vai descansar a alma dela em outro lugar, em outra pessoa, em outra. Jamais. Ela vai ser a vida inteira ela vai passar cobrando daquela pessoa uma coisa que ela nunca vai poder dar para ela. É a plenitude do amor de Deus. Nunca. Não porque ele não seja, lógico, não é capaz, lógico, claro, porque é Deus, mas não que ele tenha algo de errado, mas é porque ela experimentou e Deus chamou ela a viver aquilo ali. Existem pessoas que são chamadas ao matrimônio, são chamadas ao celibato e diversas outras coisas, ao sacerdócio. Mas o que acontece? O Senhor chamou ela aquilo, e ela pode buscar em vários outros lugares, e assim como ela relatava, ela dizia: Juliana, ele é perfeito, mas eu não sou plenamente feliz, eu sou só feliz. E eu falei para ela: você lembra como é ser plenamente feliz? Ela falou: eu lembro. Eu falei para ela: então faz a tua escolha. Se você quer, faz a tua escolha. Mas é difícil. É difícil porque você vai trocar algo que você tem ali. A capa, lembra da capa? Lembra da capa, não esquece da capa. Quando vocês vão tomar uma decisão, lembra da capa. Algo que você tem em mãos, que você sabe o que vai acontecer, vai trocar por algo que disseram que era Jesus. Vocês entenderam como é semelhante a nós? Quando nós estamos nessas decisões, a gente faz isso. Eu vou largar toda a minha vida. Eu me lembro quando eu tive que fazer algumas renúncias, estava aqui no grupo ainda, não tinha nada das coisas que estavam acontecendo ainda, né? De novas coisas. Mas eu lembro que uma das coisas que era para mim difícil renunciar eram certos relacionamentos que eu tinha, que eu gostava de ter, não tanto de amizades quanto também de namoro.
E eu falava assim, mas beleza, eu vou largar a minha juventude. Agora eu estou ficando melhorzinho, que sempre fui feio, agora eu estou dando uma melhoradinha. Agora eu estou ficando um pouquinho mais simpático. E eu podia estar usando isso, eu vou largar tudo isso para seguir um tal de Jesus que me disseram que vai me fazer feliz, mas eu nem fui feliz ainda. Imagina você na tua vida. Essas pequenas renúncias é a tua cara. Como você vai largar tudo isso para viver algo duvidoso? Será que é? Será que realmente? Porque a fé já te despertou. Jesus correspondeu, te chamou. Pelo amor de Deus, gente, esse ventilador. Não, vai, segura um pouquinho, depois Ele já está velho. não perco mais 40 quilos aqui. Mas o que acontece? Jesus chamou, a gente precisa fazer o quê? Corresponder, atender ao chamado de Deus. Fala assim, não, eu vou. Mas a primeira pessoa que vai falar para você, que vai dar risada na cara, ou é o seu namorado ou namorada, ou é sua mãe, seu pai. Fala assim, opa, você está indo, não precisa ser desse jeito. Não precisa ser assim. Para que ser desse jeito? Ou então qualquer outra pessoa do teu lado. Às vezes, aqueles amigos, entre aspas, como a gente falou também dos amigos, vai falar assim, mas não é bem assim que funciona lá, eles dizem que é assim, mas tem um monte que não vive, tem um monte que não faz aquilo, tem um monte que nem merece estar lá. Mas lembre-se, essa pessoa é um daqueles que estavam lá naquele dia e falavam para Bartimeu, você vai largar tua capa aqui, vai atrás daquele Jesus, ele anda com prostitutas, ele anda com cobradores de impostos, ele anda com pessoas que não são dignas de entrar no templo, meus irmãos. Quantas pessoas dizem isso para você? Já disseram isso para você? Já disseram isso para mim também. Juliana, você vai lá no grupo Shalom, tem gente que faz coisas piores que você já fez. Juliana, aquele fulano que está lá na frente, ele não merece estar lá. Você vai largar tudo para ir atrás de seguir um tal Jesus com esse povo? Essas pessoas estão falando para você do Evangelho, elas não vivem, elas não são isso e não são aquilo. Meus irmãos, nós não somos aqueles que estavam em volta, nós somos Bartimeu. Nós somos o cego. Nós somos o cego que levanta. O cego. Se desculpa aí, mas as coisas passam. Mas nós somos aquele cego. Assim como eu, você também é aquele cego. Que ao olhar e que ao ouvir cada um daqueles falar, às vezes responde, às vezes não tem nem coisa quando para de falar. Ele fala que tem coisa que não está certo, mas ele não tem a visão que eu tenho. Portanto, eu respeito também a opinião dele. Mas nós somos o cego que larga tudo, larga a nossa segurança, larga o nosso apoio, a nossa dignidade muitas vezes, uma dignidade entre aspas, a dignidade que o mundo nos propõe. Nós abandonamos tudo e falamos, eu vou, eu quero, não me interessa o que eles estão falando, não me interessa a minha capa, não me interessa aquilo que está lá atrás, o que me interessa é que eu ouvi falar de um tal de Jesus e ele passou lá na igreja São Roque, ele passou por aquele altar e eu tenho certeza de que aquele corpo, aquele pão se tornou corpo, aquele vinho se tornou sangue. Eu tenho certeza que aqueles jovens experimentaram, erraram, mas experimentaram, continuaram, tentaram de novo. Às vezes eu até duvido, não importa. A minha fé faz que tudo que eu sei que o ser humano não pode fazer, não vale nada. O que vale é que eu creio em Jesus. Eu creio que esse Jesus vai passar e ele vai me curar. Meus irmãos, parece que isso é forte, né? Acabou. Não acabou não, porque a vida do cristão não para. A vida do cristão não cessa. O cristão continua, permanece. A tua vida está estranha, meio nada a ver, sem sentido, sem força, não tem motivo para continuar, não tem motivo para fazer nada. Ou até tem, mas é meio xoxo. A tua vida está assim, meio sem sentido, meio sem... as coisas estão meio perdidas. É porque
você ainda não tem esse objetivo. Você ainda não tem essa fé que te impulsiona, essa fé que te leva, que te arrasta. Ou então você até tem essa fé, mas você não responde. Você não aceita que Deus te chama, que você precisa responder. Você acha que Deus faz tudo. Eu fico aqui na minha, só contigo, tudo que Ele faz. Não, Deus não é um Deus egoísta, mas Ele faz e quer que você faça com Ele também. Portanto, a tua fé precisa também da coragem de responder, de assumir. Mas como não acabou, continuando lá, 51, Jesus tomando a palavra, continue aí. O que queres que eu te faça? Segurem um pouquinho, gente. Vocês imaginem a situação. Uma multidão, um alvoroço, graças a Deus o mendigo conseguiu ser ouvido pela fé. Todo mundo ficou rejeitando, reclamando, falando: não, mendigo não vai, não sei o que lá mais. Ele falou: não, eu vou correr, foi lá, largou a capa, largou tudo. E a hora que ele chega de frente a Jesus, Jesus olha para ele e fala: o que queres que eu te faça? O mendigo pensa: mas ele não sabe tudo. Ele não sabe que eu sou cego. Ele não sabe que eu estou ali, largado, pedindo esmola. O que esse homem está arrumando? É isso que o mendigo pensa. Fala assim, pelo amor. E as pessoas pensam lá, falam assim: mas quem é esse Jesus? Não disse que é o Filho de Deus e vem perguntar para o cego: o que queres que eu te faça? Só faltou o povo gritar: ele é cego, ele quer que ele veja, ué. Mas o que aconteceu? Ninguém gritou. E o cego, nós podemos julgar assim que ele poderia ter pedido isso, mas o cego poderia ter sido muito mais além. Ele poderia ter pedido o que para Jesus? Como ele conhecia um pouquinho das Escrituras, ele poderia ter pedido: Jesus, faça que eu esteja contigo no céu, como o ladrão estava do lado de Jesus na cruz, pediu. Poderia ter pedido: Jesus, faz-me santo, porque na santidade ele estaria com Jesus lá na frente, livre de todas as tentações, livre de tudo. Poderia ter pedido milhares e milhares de coisas mais fáceis. Mas o que ele pediu na hora que ele chegou para Jesus? Vocês viram aí? Que eu veja. O cego poderia pedir tudo, todas as outras coisas, que adiantasse os caminhos, que fosse lá na frente já. Ou era cego de nascença, mas já que está aqui, né? Vamos pedir já. Me faz ver, me dá um carro, me dá adianta lá um novo milênio, né? Me dá uma Ferrari e tudo mais. Então me dá um carrinho aí pelo menos para me andar, me dá uma casinha, me dá não sei o que. Mas não. Sabe por quê, gente? Porque a fé desperta em nós a ação, a nossa coragem nos faz responder ao amor de Deus, mas as coisas não acontecem. Isso ainda é o princípio. Depois disso, é preciso que exista em nosso coração a esperança. A esperança é a esperança que te move, que te faz acreditar em algo que vai acontecer e te faz você esperar na ação. Não esperar sentado, mas esperar fazendo. Portanto, o cego, recolhendo-se na sua humildade e pequenez, olha para a própria vida dele. Imagina que vergonha para ele. Chegar lá no meio de todo mundo sabia que ele era cego, inclusive Jesus. Olhar entre aspas, mas olhar para ele mesmo, ver todas as necessidades dele, se humilhar e dizer para ele: que eu vejo. Era óbvio que ele queria isso. Era óbvio para todo mundo. Para que Jesus precisava fazer isso? Para que Jesus precisava machucar o cego? É aí que está, meus irmãos. Jesus não machuca o cego. É isso que ele faz com a gente também. Quando nós estamos de frente a Jesus, Ele permite que nós entremos em nós mesmos. Olhamos qual é a nossa necessidade, reconhecendo a nossa pequenez. Porque é fácil você dizer: eu quero isso, eu quero aquilo, mas se colocar como prepotente. Eu quero isso, mas tem que ser do meu jeito, Jesus. Mas a tua igreja tem que se adaptar à minha maneira de viver, porque as coisas mudaram, evoluíram. Ser o famoso relativista, né? Tudo é relativo, inclusive Deus. Porque eu penso assim de Deus e o fulano pensa dessa maneira. Todo mundo tem uma opinião. Não, meus irmãos.
Existe uma única opinião, existe uma única verdade, aquela que foi inspirada pelo Espírito Santo e que deixou aqui selada, guardada para nós, que a igreja cuidou, zelou, com carinho, com amor e distribuiu para milhares e milhares de outras religiões que abraçam essa mesma Bíblia e dizem a nossa Bíblia, mas é a Bíblia que a igreja católica, apostólica romana prezou para que estivesse aqui. Por quê? Porque a igreja via a ação do Espírito Santo nessa Bíblia, a ação do Espírito Santo em cada uma das Escrituras, porque essas Escrituras eram uma biblioteca gigantesca, e a igreja teve o trabalho de resumir, acolher cada uma das Escrituras separadamente, fazer que as pessoas entendessem, catequizar e colocar num livrinho pequeno, para que você pudesse trazer nos seus braços, para que você pudesse orar, colocar do lado da tua cama e orar, para que você pudesse conhecer a história de Deus. Esse é o valor dessa Bíblia, da nossa Bíblia, da Bíblia deles também, que passavam pelas nossas mãos antes, não com vaidade, mas com reconhecimento. Portanto, o que acontece? Nós falamos sobre a esperança na ação. O mendigo, o cego, ao se deparar com ele mesmo e olhar para as fraquezas dele, ele pede que Jesus faça que ele veja. Ver não solucionaria nenhum dos problemas do cego. Alguns, para não ser muito forçado. Alguns problemas resolucionava, mais ou menos. Mas resolveria alguns problemas do cego. Ele voltaria a ver, mas ele continuaria sendo triste, continuaria sendo pobre, continuaria sem ter pessoas, amigos, sem a juventude dele, que ele já tinha perdido toda com a cegueira. Não daria muita coisa. Assim como nós, Jesus vinha aqui, nos deixar ver ele e ir embora. E aí? Vai mudar muita coisa? Vai transformar muito? Aparentemente não. Mas o que acontece? A esperança que existia dentro do coração daquele cego, a fé que existia dentro do coração daquele cego, a coragem que ele tinha de enfrentar as coisas e de largar as coisas, fazia ele entender uma coisa: se eu ver, eu vou poder seguir esse Jesus. Se eu ver, eu vou poder andar atrás dele sem pedir para que ninguém me leve. Se eu ver, eu vou poder ouvir e ver os gestos dele ao falar cada uma daquelas palavras. Se eu ver esse Jesus, eu posso continuar. Mas você vai continuar com um monte de dor, ô Bartimeu. Você vai continuar sendo um ser humano, você vai continuar tendo as suas fraquezas. O povo vai tentar te matar depois, porque está tentando matar todos os cristãos, né? Estava na moda naquele tempo. Então o que acontecia? Para Bartimeu não importava, porque a fé, junto com a coragem, fez que ele abraçasse a esperança. Ele falava, não, eu quero ver, eu quero poder caminhar cada dia na santidade, caminhar com Cristo, lutar contra tudo, aquilo que os apóstolos estão lutando também, aquilo que os servos do grupo Shalom estão lutando também. Bartimeu falava, aquilo que aquelas pessoas estão indo buscar, eu quero como eles, ter a chance de lutar, falar não pro pecado, de ir lá fora no mundo e falar para eles, eu não quero isso, porque eu escolhi aquilo que está lá no altar. De poder olhar para as pessoas e falar assim, sim, eu assumo, eu quero viver a santidade. E a hora que as pessoas riem, você fica quieto na tua. Fazer o quê? Cada um come aquilo que tem. Se eles querem lavagem, eles comem lavagem. Eu prefiro o pão de Deus. É assim que funciona. Portanto, às vezes a nossa vida fica xoxa. Sabe por quê? A gente está cheio de fé. A gente vem, canta, grita, pede, clama. A gente está cheio de confiança. Não, eu renuncio isso, renuncio aquilo. Mas a gente não age, não faz acontecer. Quer fazer acontecer? Vou dar uma dica. Acorda cedo, arruma a cama. Dá uma limpeza no guarda-roupa. Não está precisando, Senhor. Vai, dá uma ajeitadinha no guarda-roupa. Dá uma limpadinha no chão. Dá uma lavadinha nos pratos. Não dá para lavar tudo hoje. Dá um copo. Beleza. Ocupou teu tempo. Faz as coisas acontecer. Vai ver alguém. Escolha amar alguém antes de ser amado. Não caia na ilusão de que todo mundo tem que te amar, meus irmãos. Porque se amanhã todo mundo morre, você fica infeliz. Mas tenha certeza de que você é amado por Deus e você precisa amar. Você quer amar, porque um coração inflamado de amor a tudo se dispõe. Muitas vezes, até me enche o saco. Eu quero fazer
né? Mas é o que? A vontade de fazer acontecer. Porque se a fé não está junto com isso, como diz lá na epístola de Tiago, a fé sem obras corre o risco. Aliás, corre o risco não, eu acho que até marquei aqui, deixa eu ver. Marquei, ó. Se a fé, se não tem obras, é morta em si mesmo. É morta em si mesmo. Tem outras partes que ele diz ainda lá na epístola de Tiago. Ele diz assim, ó: mostra-me as tuas fés, a tua fé, e eu coloco as minhas obras, e veremos qual das duas foram mais eficazes. Não que a fé possa ser descartada, mas que a fé é acompanhada pelas obras. Porque se existem as obras, é porque a fé aconteceu antes e impulsionou para que as obras acontecessem. Isso aqui é uma obra. A missa que a gente canta é uma obra, o Ministério de Música sabe disso. As pessoas que leem lá sabem disso. A nossa vida é uma obra a cada dia. Aqueles que estão ao nosso redor tampar o ouvido para discussões, para falanças, tampar o ouvido para aquilo que dizem de quem está do nosso lado. Não importa, não importa. Machuca, é claro. Mas fazer o que? Faz parte do pacote. E daí? Fala mal do fulano, do ciclano. Bora fazer o quê? Se ele não ama, eu não posso julgar. O que me resta é amar por ele. Então. É assim que funciona. Se as pessoas não amam, amemos nós por ele. São Francisco de Assis não falou? O amor não é amado. Veio Moisés, Azevedo depois dizer: então amemos nós o amor. Amemos o amor, que é Jesus. Se amamos o amor, amamos aqueles que ele ama. Olha para o teu lado aí, quem está do teu lado. Olha para o lado aí, gente. Quem está do teu lado? É claro, cheio dessa modernidade, né? Nossas roupas, cabelo todo É difícil ver Jesus nessas pessoas. Não é verdade? É difícil, né? Só que a pessoa fala assim: não, olha que jeito que ele fala, Jesus é desse jeito, Jesus tinha barba. Meu Deus do céu. Mas o que acontece, uma vez que experimentamos o amor verdadeiro, nós amamos cada um do nosso lado também. Nós olhamos também para essas pessoas dessa maneira. Muitas vezes nós julgamos, mas voltamos atrás e dizemos: não posso julgar, não posso criticar. Eu posso, mas tenho que entender que se fosse eu não faria a mesma coisa, mas faço outras coisas, que às vezes ele pode achar que é pior que eu. Exatamente, meus irmãos. Isso para nós é fé. Para nós, então, que nós possamos entender nesse começo do ano. Hoje, para nós, começa o ano, entre aspas, começa o ano para nós hoje. Temos um ano inteiro ainda pela frente. Que cada dia, que nós possamos fazer como esse servo. Vir aqui, na missa, no Santíssimo durante a semana, que graças a Deus, sempre tem alguém que me fala: não, viu o fulano do Grupo Shalom no Santíssimo, viu o ciclano do Grupo Shalom no Santíssimo. A cada dia vai buscar na oração, ou seja, fazer uma expressão de fé: eu creio em Jesus, e que volta para casa falando: não, eu não vou cometer o pecado, assim como o cego, eu vou largar toda a minha capa, eu vou viver um novo, eu vou tentar viver um novo, e assim como o cego, não para de largar a capa, mas assume para Jesus: eu quero viver um novo, mas é difícil, me ajuda. E confiando em Deus, parte você também para fazer. Porque afinal de contas, meus irmãos, ninguém vai no Santíssimo de teletransporte, que não existe ainda. Portanto, você precisa pegar o seu carro, sair da sua casa, sair do seu conforto, sair do seu Facebook, caminhar, alguns de pé, outros de carro, de moto, ou de bicicleta, tiver patinete, ir na igreja do Santíssimo, em busca de Deus. Você precisa sair da sua casa e ir na missa, ir no grupo de oração, porque a fé está ligada com a coragem, com a esperança. A fé precisa das obras, você precisa fazer acontecer. Jesus abriu o teu coração dessa dinâmica, esse amor, essa felicidade, essa vontade de fazer. Faça. Mas não vem criticar, mas faça. Tenha coragem, tenha audácia, abrace a vontade de Deus. Ministério de Luz, colocando aqui.
O que acontece? Que hora que é agora? Não precisa ainda, né? Graças a Deus, tá vendo? É sempre resolve tudo. Ela está segurando um pouquinho do tempo. Então, o que acontece? A nossa fé, em muitos corações aqui já existe fé. Já está ali. Mas o que acontece? A fé é um dom do Espírito Santo. Ninguém simplesmente acorda, eu tenho fé. Ou hoje eu vou ter fé. Hoje vai ser legal ter fé, né? Está na moda, estou falando no Face lá. Tem mais de 300 Twitter lá. Tem fé, é legal. Não. A fé é um dom dado pelo Espírito Santo. Quem aqui é batizado? Você levanta a mão, não. Mas se você é batizado, você já tem consagrado no teu coração esse dom. O dom da fé. O dom de crer. O dom de crer no Senhor. Crer na ação de Deus. Se você não é batizado também, provavelmente você está aqui no grupo de oração, já recebeu esse Espírito Santo na hora de correr, fazer os sacramentos da igreja, fala com o Rafa aqui, com a Elaine. Mas o que acontece? Você não tem, mas você já está já com a fé. Porque se você está aqui, é porque existe algo que te mantém aqui. Ou seja, você tem fé. Pouca, mas sim. E se é um dom do Espírito Santo, precisamos que o Espírito Santo faça que esse dom ganhe força a cada dia, a cada instante, a cada hora. Que esse dom tenha força para fazer acontecer, para despertar coragem no nosso coração. Precisamos ou não precisamos? Esse dom está meio morto, está ficando morninho no teu coração? Não deixe. Clame. Clame a ação do Espírito Santo. Peça a Ele, Espírito Santo, faça que o meu coração se abra. Se abra para receber esse dom em abundância, que eu não quero pouco. Eu quero ter muita fé. Eu quero, assim como Bartimeu, ter fé verdadeira, eficaz, e poder ouvir como ele, no final, Jesus falando, vai, a tua fé te salvou. Jesus nem disse eu te salvei, mas ele disse, vai, a tua fé te salvou. Imagina Jesus dizendo para você, vai menino, você tem fé, a tua fé te salvou. Vai menino, tua fé te salvou. Mas para isso você precisa fazer essas coisas que nós estamos aqui hoje. Clamar que Ele dê esse dom em abundância, que Ele preencha o teu coração com esse dom e que Ele dê continuidade. E responder também a esse dom. E nessa noite então, vamos começar fazendo já isso, vamos começar exercitando a nossa fé. Nós colocamos aqui no começo, não sei se vocês se lembram, não sei se vocês se lembram, nós colocamos várias limitações aqui, para tropeçar, né? Mas está tudo aqui. As dificuldades. Colocamos aqui, deixa eu lembrar, festas, amizades erradas, sexualidade desenfreada. Colocamos diversas coisas. Alguém mais quer colocar mais alguma coisa? Drogas, bebidas. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Dá tempo ainda? Pode jogar. Mas colocamos tudo aquilo que é impedimento para nós. Colocamos tudo aqui, porque todas essas coisas precisam ouvir, precisam entender que existe um tal de Jesus. Existe um tal de Jesus que passou hoje, 10h30 mais ou menos, ali no altar do São, em várias horas em outras igrejas. Existe um Jesus, um tal Jesus, que passa cada dia em nosso coração, na adoração, na comunhão, na oração pessoal. Essas coisas precisam ouvir que para todas as forças que elas têm, para todas as forças que o inimigo coloca nelas, para tudo isso, existe um nome poderoso, da qual nós conhecemos, nós ouvimos falar, nós experimentamos.